rapidinho, pegar mais sol, tá? Boa tarde, pessoal. Namastê. Bem-vindos a mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Confirme para mim que o áudio está saindo bem. A gente vai começar a live de hoje. A gente está na semana de estudo sobre as etapas da vida, o processo de vida até a morte. E hoje, na sexta-feira, a gente está encerrando esse conjunto de lives com o tema da morte. Apesar de ser um tema muito controverso, né? A gente tem que falar sobre tudo. A gente tem que falar sobre a vida de uma forma completa. Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre o processo da morte mesmo. A gente estudou na segunda-feira a cosmologia, a criação, o espírito, os chakras, essa forma espiritual de se representar por meio da matéria. Na terça-feira, a gente estudou as bases fundamentais para a realização da vida. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Na quarta-feira, a gente estudou as 3 gunas. Ontem a gente estudou, então na quarta a gente estudou Sattva, Rajas e Tamas. Na quinta a gente estudou o processo da vida de acordo com os doshas. Do início da vida, ao processo de produtividade, ao processo de ressecamento da vida, né? E começando um desprendimento novo. Hoje, na sexta, então, a gente vai falar do processo da morte mesmo. Eu quero começar a live de hoje com uma leitura do livrão Ayurveda, A Ciência da Longa Vida. Na página 32, a gente tem essa leitura, tá? A leitura chama A Morte. É dito que a origem do espiritismo veio da Helena Blavatsky. E a origem dos estudos da Helena Blavatsky vieram do Ayurveda. Então, para quem gosta de espiritismo, isso daqui é uma informação do Ayurveda, mas vocês vão ver que é uma descrição da visão do espiritismo. Tá? Então a leitura chama A Morte, página 32 do livro Ayurveda, A Ciência da Longa Vida, um livrão bem gordão. A morte é o mais natural, misterioso, temido e inevitável fenômeno a que estão sujeitos todos os seres vivos, sendo influenciados por um contexto de temor geral criado e mantido pela maioria das doutrinas religiosas. Segundo a maioria dos contextos religiosos, o resultado alcançado após a morte é a consequência dos atos praticados durante a vida, variando da absolvição, com a permanência no espaço celestial, à condenação ao fogo do inferno. Então ele começa dizendo que as visões religiosas nos levam a acreditar que existe céu e existe inferno. E isso é a nossa visão, né? A morte somente é consumada quando o seu espírito detecta que o veículo de expressão ou corpo físico não apresenta mais condições para ser utilizado pelo espírito com eficiência. Em um momento que antecede a morte natural ou acidental, é vivenciada em frações infinitesimais de tempo, em um pequeno período de tempo, uma retrospectiva da vida, já cumprida e avaliada nos seus aspectos positivos e negativos, tornando quem passa pela experiência o juiz de si mesmo. Então aqui ele está dizendo que no processo do desencarne, você olha para si mesmo, quando é uma morte natural, e você avalia se o seu processo de vida foi bom ou foi ruim, se você foi dármico ou se você foi adármico. Se você agora merece mais méritos ou se você vai perder um pouco dos seus méritos, se você vai ter que voltar aqui e enfrentar os mesmos desafios. A consumação da morte não se apresenta como um quadro doloroso, pois ocorre um entorpecimento da consciência física, mantendo a consciência global nos demais corpos, causando no morto uma sensação de continuidade de vida do corpo físico. A morte brusca, no entanto, gerada intencionalmente, suicídio, apresenta resultados semelhantes aos da loucura, em virtude do ingresso, de modo despreparado, no plano espiritual, aonde é mantida a percepção de continuidade da vida. O acompanhamento aos resultados causados ao corpo físico, que se apresenta inerte e em decomposição, gera um grande desespero para o morto, durante esse processo de tempo correspondente à vida que deveria ser cumprida no plano físico. Então ele diz para a gente que quem se suicida
entra num processo de loucura porque a pessoa tem que, enquanto você ia viver até os 80, mas você se suicidou aos 40. Então aqui ele diz que você passa esses outros 40 anos que você deveria estar ainda vivo, observando o seu corpo se decompor. Já quem ingressa no plano astral proveniente de uma morte natural passa pela fase de sonolência ou descanso, semelhante ao processo de gestação, que permite a reestruturação energética dos corpos, preparando o morto para a nova experiência que se inicia em um plano diferente, com potencialidades e características totalmente desconhecidas. Atingida a reestruturação energética, ou seja, quando a gente morre naturalmente, a gente dá uma descansada, de certa forma. A gente está falando do espírito, não estou falando do corpo, né? Estou falando da continuidade da vida de acordo com o espírito. Atingido esse processo de reestruturação energética, o morto vai gradualmente despertando para a nova consciência, que agora se apresenta mais ampla do que a consciência física. O ingresso nesse processo poderá ser retardado pelas lamúrias, desesperos e tristezas dos parentes na ocasião da morte, gerando fortes vibrações emocionais no corpo astral do morto, causando confusão, desespero e retardo no desenvolvimento sequencial do processo natural que deverá passar. Então ele fala aqui pra gente que se a gente fica velando o morto com muita tristeza, a gente interrompe o processo de evolução desse morto. A gente tem que deixar a pessoa aí. Ela já se desprendeu da matéria, ela já não está mais em matéria. Então a gente não deveria ficar triste querendo que a pessoa ainda estivesse ali, porque gera confusão na pessoa, dá a ela a vontade de continuar ali. Totalmente. Então a gente fala assim, do que acontece então quando você morre naturalmente? Você entra num processo de sonolência e acorda desse processo de sonolência com uma maior compreensão do meio. Totalmente desperto e hábil para atuar sobre esse novo plano, modelando a matéria astral conforme seus desejos e concepções, o morto inicia uma nova jornada de vida, denominada de o grande engano. A qualidade e o conteúdo mental e emocional depositado de forma constante no plano astral, durante a existência no corpo físico, fornecerão os átomos e matérias primordiais necessários para a construção da matéria em que o morto atuará durante certo período. A característica dessa construção receberá a denominação de céu ou inferno, direto de quem se manteve, conforme os preceitos ditados por quem viveu. Então, de acordo com o que você viveu, de acordo com a sua impressão da vida, se eu acredito que existe céu e eu fui bom, no momento do desencarne eu vou viver num céu, mas é um céu que eu mesmo projetei. Se eu acredito que eu fui ruim e que eu deveria ir para o inferno, eu vou para o inferno, mas é um inferno que eu mesmo projetei. Estando morto com um padrão de comportamento semelhante a quando tinha um corpo físico, ou seja, quando eu estou vivo, eu estou imaginando como é a morte. E isso vai gerar a matéria astral, isso vai plasmar um campo que eu vou viver quando eu morrer. Estando morto com um padrão de comportamento semelhante a quando tinha um corpo físico, quando era necessário trabalho para a manutenção desse corpo, inicia o desenvolvimento das atividades a que era familiarizado. Com a facilidade de plasmar a matéria astral, o morto começa a construção de um mundo similar ao mundo conhecido no plano físico, com suas cidades, casas, fábricas, hospitais, o que é constantemente relatado em depoimentos escolhidos pela doutrina espírita. Então a gente pega aqui aquelas cartas de Emmanuel, narrando hospitais, narrando cidades, narrando uma série de coisas, de acontecimentos no plano astral. Isso é plasmado pelas pessoas que morrem. Depois de certo período de tempo, que pode se estender até milênios, todas as ações geradas na vida física, todo o karma gerado na vida física é sentido nas suas consequências. Então tudo que você fez, você começa a observar aquilo. O morto passa a perceber o sutil mecanismo que determinou as características das situações astrais vividas. Ou seja, eu vou vivendo uma série de coisas e observo que coisas são essas. Sendo esse período denominado de realidade astral. Percebe o tempo perdido inutilmente, enquanto convive com seres que permanecem imersos no grande engano criados por eles mesmos durante suas experiências físicas, até que encontre o verdadeiro sentido da vida no plano astral. Então ele está dizendo que quando a gente morre, a gente começa a plasmar um local, criar um local, e a gente vai confundindo que aquilo é a continuidade da vida, mas aquilo é o que a gente projetou. Muitas vezes, o morto já consegue perceber a realidade astral,
e pode auxiliar os homens que passam por experiências no corpo físico, atuando como mentores espirituais, de modo a esclarecer e evitar transtornos, preparando todos para o momento da passagem e vivência no plano astral, preparando as pessoas para o momento da morte. Quando o seu espírito, quando Jivatma, o seu espírito, percebe que o karma já foi todo resgatado, quando o seu espírito percebe que todas as ações que você fez em vida já foram refletidas, já foram analisadas, ele abandona esse envoltório astral, passando então por uma segunda morte, manifestando-se exclusivamente no plano causal, onde permanece em estado abstrato, até poder se manifestar como novo indivíduo por meio de uma nova reencarnação, levando todas as tendências e experiências adquiridas em suas múltiplas vidas. Então ele diz aqui que o momento em que você morre, vamos resumir tudo, ó, morre, analisa a si mesmo. Tirou a própria vida, vai entrar num processo de loucura. Porque você sabe que a pessoa tem problema, tem N problemas. A gente só tem problema porque a gente está vivo. Tá? Só tem esse problema que você tem porque você está vivo. Se a sua vida é uma merda, você não imagina o que acontece depois da vida. Se a gente imaginasse que depois da vida a gente vai só ficar analisando o que a gente fez durante a vida, a gente vai durante a vida tentar fazer melhor. Então eu quero passar isso para vocês. Durante a vida a gente tem que tentar fazer melhor, o tempo todo. Porque no momento do desencarne, no momento em que o seu espírito reconhece que o seu corpo físico não contém mais as funções primordiais para manter o corpo espiritual contido em carne, encarnado, o seu espírito observa-se. Ele se observa e fala assim, eu fui bom ou ruim nessa vida? É o juízo final. Mas quem é o juiz do juízo final é você mesmo, com a sua verdade. Então você se analisa, você observa o que você passou, você observa o que está acontecendo contigo. E a partir desse momento, você começa um processo de viver no plano que você projetou. Então o que você acredita, você projetou. Os seus átomos primordiais começaram a plasmar um meio. Quando você desencarna, você vive nesse meio. Até o dia em que você observa que esse próprio meio, porque nesse meio eu ainda vou ser Edson. Mas o meu espírito não é Edson, meu espírito não é homem, meu espírito não é grisalho, meu espírito não tem 34 anos. Então, eventualmente, eu vou me desconectar dessa visão de que eu sou esse ser e vou começar a me conectar com a realidade. E a realidade é que eu não sou esse corpo físico que está vivendo essa vida aqui nessa terra. Eu sou um corpo espiritual que está tendo uma experiência em carne nesse momento. Então, no momento do desencarne, você passa por um processo astral, onde você pode exercer algumas funções, pode ter algumas ações, mas depois você passa por uma segunda morte. Essa segunda morte é como se fosse um torpor. O seu espírito, o seu Jivatma, o seu espírito, ele entra num processo de torpor, de calma, e ele espera uma nova reencarnação. Esse processo é o que faz a gente não lembrar das vidas passadas. Então o espírito Emmanuel, que era o guia de Chico Xavier, ele lembra da vida passada dele. Porque ele ainda vivia naquilo, ele ainda falava, não, preciso atuar aqui para ajudar as pessoas. Mas eventualmente a gente perde essa identificação com essa vida. Mesmo depois da morte a gente tem identificação com essa vida, mas eventualmente a gente perde essa identificação, entra num estado de espera por uma nova vida, por uma nova encarnação. Então as ações que nós tomamos durante a vida, elas regem o nosso julgamento sobre a morte, sobre o destino da nossa morte. Então eu queria começar hoje a live começando com essa leitura que eu acho muito preciosa para esse tema, para a gente compreender que não existe certo e errado a não ser a nossa própria análise, a nossa própria opinião. Então, quem está entrando agora, estou vendo que entrou bastante gente nos últimos minutos, não deixe de ver a live desde o início, que eu fiz uma leitura muito especial, tá bom, pessoal? Então é importante a gente perceber que é sempre você com você mesmo. Se você está lá fazendo uma coisa que você sabe que não é muito boa, é você com você mesmo. Não é uma questão de Deus está vendo, meus amigos vão ficar sabendo, minha esposa vai ficar sabendo. Não, cara, é você com você mesmo. No momento do desencarne, você vai ser verdadeiro consigo mesmo. Então, como é que você está? Você está em dia com você? Quando você faz alguma coisa errada, você está fazendo com os outros ou está fazendo consigo mesmo? Porque uma coisa é você se sabotar. Outra coisa é você fazer mal ao próximo e de forma consciente, né? Isso se chama adharma. É o caminho que decresce o espírito, decresce a sabedoria, decresce os méritos de vida, né?
eu trouxe o tarô de Osho, quero tirar uma carta pra gente. E depois de tirar a carta, a gente fala mais um pouco do tema, tá bom? Vou abaixar ele aqui. Então, pessoal, vamos tirar uma cartinha para ver o que o tema da morte traz pra gente. Hoje eu acredito que seria bem-vinda uma carta mais fechada um pouco, né? Bem, vou embaralhar aqui, canalizando as nossas energias, direcionando as nossas intenções. Tem uma pessoa bem especial que vai tirar a carta pra gente hoje. Vou cortar em 3. Vou juntar o bolinho como eu quiser. Então, pessoal, a namorada está aqui acompanhando a live. Queria pedir que ela, com toda a energia de Shakti que ela tem, que ela possa canalizar as energias de todos vocês, direcionar as nossas intenções e tirar uma carta ideal para todos. Beleza? A gente tirou a voz interior. A voz interior, ela fala justamente sobre esse espírito que está dentro da gente, tá? Então vou fazer uma leitura para vocês. É sobre a voz interior. Uma carta muito bonita. Então, a gente está fazendo um estudo sobre o processo de vida, da vida à morte, da continuidade da vida perante o campo espiritual. E a gente vai ler a carta agora da voz interior, é o número 2 dos arcanos. Vocês conseguem ver uma imagem de um ser que observa. Esse ser observe um cristal na região da garganta. Esse cristal representa o espírito, tá? Vou fazer a leitura para vocês. A voz interior. Se você encontrou a sua verdade dentro de você, não há nada mais para descobrir em toda a existência. A verdade está atuando por meio de você. Quando você abre os olhos, é a verdade abrindo os olhos. Quando fecha os olhos, é a verdade que está fechando os olhos. Essa é uma meditação extraordinária. Se você puder simplesmente entender o mecanismo, não precisará fazer nada. O que quer que estiver fazendo, estará sendo feito pela verdade. Se você estiver andando, será a verdade andando. Se estiver dormindo, será a verdade dormindo. Se estiver falando, será a verdade falando. E se estiver em silêncio, será a verdade que está em silêncio. Essa é uma das técnicas de meditação mais simples. Pouco a pouco, tudo se acomoda segundo essa fórmula simples. E então, não há mais necessidade da técnica. Quando você está curado, joga fora a meditação, joga fora o remédio. Então você vive como verdade, em um estado de meditação. Cheio de vida, radiante, satisfeita, abençoada, uma canção em si mesma. Toda a sua vida se transforma em uma prece sem palavras, ou, melhor dizendo, em um estado de oração. Em um estado de graça, de beleza que não pertence a esse mundo, em um raio de luz vindo do além, iluminando a escuridão do nosso ser. A voz interior não fala por palavras, mas na linguagem inarticulada do coração. É como um oráculo que só fala a verdade. Se tivesse o rosto, seria como o que aparece no centro da carta, desperto, vigilante e capaz de aceitar tanto a luz quanto a escuridão, simbolizadas pelas duas mãos que seguram o cristal no centro da carta. O cristal em si representa a luminosidade que advém de se haver superado a dualidade. A voz interior também pode ser brincalhona, à medida que mergulha profundamente nas emoções e ressurge para lançar-se ao céu, como dois golfinhos dançando nas águas da vida. Ela está ligada ao cosmos, por intermédio da coroa, em forma de lua crescente, e à Terra, do modo como está representada pelas folhas verdes no kimono da figura. Há momentos em nossas vidas em que muitas vozes parecem nos estar chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nessa ocasião é um lembrete para que procuremos silêncio e centramento no nosso espírito. Só assim seremos capazes de escutar a nossa própria verdade. Então essa carta fala sobre a nossa verdade. E observem que a gente vive numa sociedade muito de culpa. O Ayurveda ele fala sobre graus de evolução do espírito.
Então, quando a gente é um espírito errante, a gente não está fazendo bem ao próximo, a gente não está buscando o enriquecimento dos processos de vida, a gente está só buscando enriquecimento financeiro, o enriquecimento dos desejos sensoriais, então a gente só quer viajar, a gente não está fazendo bem ao meio, então a gente é um espírito errante. Quando a gente compreende que é um processo de vida e que de acordo com essa vida eu vou ganhar mais méritos, eu vou ser uma pessoa melhor, e mérito significa fazer bem a todos os seres, para todo mundo ficar bem, eu começo a entrar num processo de busca espiritual, processo de Dharma. E aí a gente entra numa etapa em 4 degraus, tá? Você começa sendo um Dasa. Um Dasa é um aspirante do Dharma. É um cara que começa a fazer coisas boas. Não necessariamente ele vai conseguir sempre. Ele está buscando ser bom. Não necessariamente ele consegue, mas ele está buscando. É um Dasa, um aspirante da sabedoria, um aspirante do Dharma. A gente, teoricamente, vem tantas vidas um Dasa que o nosso espírito eventualmente ganha uma oportunidade de ser um Rishi. Desculpa, um Siddha. Então você de Dasa vira um Siddha. Um Siddha é tipo um estagiário. Ele encontrou o que fazer, ele faz, mas ele ainda pede folga, ele ainda sai final de semana, ele ainda folga no aniversário dele, ele ainda chega atrasado de vez em quando. É um estagiário. Tá ali, tá fazendo, mas ele não manda tão bem. A gente vê em tantas vidas um Dasa que vira um Siddha. A gente vê em tantas vidas um Siddha que a gente eventualmente vira um Rishi. O Rishi é o cara que ele é tipo professor. Para ele não tem esse papo de feriado eu não trabalho. Ah, não, agora é meu aniversário, eu chego tarde mesmo e é isso aí. O professor, cara, ele tem aquilo, é a live meio-dia e 40. Não estou dizendo que eu sou um Rishi, não, tomara que seja. Mas acho que são muitos processos de vida para dizer que eu seria alguma coisa assim. Mas você coloca o Dharma acima das coisas. Então, para você é mais importante exercer o Dharma acima de todas as coisas. E a gente vê em tantas vidas um Rishi que a gente eventualmente volta a um Atma supremo. Atma é espírito, chama Mahatma. Mahatma, um Atma supremo. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a gente volta a um ser com uma capacidade de exercer uma função no mundo. A gente volta espiritualizado, a gente não tem muitos desejos sensoriais, não tem muitos desejos materiais, muito pelo contrário, a gente tem desejos espirituais. Dizem que o ser mahátmico, é isso que eu queria dizer para vocês, dizem que o ser mahátmico, ele não faz diferenciação de matéria. Então matéria é matéria, espírito é espírito. Então a diferença entre ele tomar um chá de erva doce e ele tomar uma cerveja, por exemplo, é apenas a vontade dele. Porque se você entra na piscina, mergulha na piscina, você sai da piscina e acha que você se tornou água, você nunca que você passa a toalha e já não tem mais água em você. Essa coisa que a gente faz, de tomar uma cerveja, de comer uma coisa que não devia, de ficar acordado até tarde, de se expressar, de ter raiva, de brigar com uma pessoa quando você tem que brigar com essa pessoa, tudo isso que eu estou falando gera peso na consciência. E observe que o que eu estou dizendo é que peso na consciência não serve de nada, culpa não serve de nada. Então a gente é um espírito vivendo uma experiência em carne. Você tem direito de ter todas as experiências de carne que você quiser, mas você tem que perceber o que é Dharma e o que é Adharma. Se dentro do seu Dharma você nasce numa família que come carne pra caramba e você sente que aquilo está fazendo mal pro seu espírito, então Dharma é você virar vegetariano. Mas vamos dizer que você nasce numa família que não tem muito dinheiro, não tem muita capacidade financeira, não tem muito conhecimento, e aí uma das coisas que mais nutre a sua família é comer carne. Então carne é dármico para você. Aí você tem que também orar para aquele animal que você está comendo, porque você tem que agradecer, por mais que ele não tenha escolhido morrer, mas tem que agradecer o processo de vida daquele animal para que você possa respeitar aquele ser espiritual e que o seu corpo possa digerir bem aquilo. Essa ideia de que existe certo e errado perante a sociedade, como se a sociedade fosse um ser julgador, isso é totalmente entorpecedor das nossas ações. Quantas vezes eu não senti que eu precisava dar um toque na pessoa, brigar com a pessoa, falar assim, cara, você está errado. E aí a gente fica com vergonha de dizer que as pessoas estão erradas, a gente fica com vergonha de expressar a nossa natureza. Quantas vezes isso não me fez mal? Até o ponto em que eu vi que se eu não expressar a minha natureza, eu vou adoecer. Com o meu excesso de Áries, todo Áries com ascendente Áries, Lua e Leão, meu Deus, eu adoeço se eu não estiver aqui conversando com vocês. Se eu não for muito verdadeiro na minha forma de expressão. Então, a nossa voz interior, ela não fala por palavras, ela fala pela sensação. Você consegue sentir aqui dentro, você consegue sentir na sua garganta, você consegue sentir dentro da sua cabeça a diferença de certo e errado. Você sabe que
A diferença entre você fazer mal ao próximo, por exemplo, e você fazer mal a si mesmo é uma coisa muito distante. Então, às vezes, fazer mal a si mesmo é tomar uma cerveja com seu amigo à noite. E você vai ficar com peso na consciência. Mas tem uma pessoa que está roubando dinheiro do outro e ela não está com peso na consciência. Aí vocês começam a ver no momento do desencarne, você não vai lembrar da noite que você tomou cerveja com seu amigo, porque aquilo não foi importante para o seu processo de desenvolvimento. Mas quem roubou vai lembrar que roubou e que fez mal ao próximo. Então a gente tem que ser mais verdadeiro com esse processo de vida, ao invés de ficar aceitando esse campo social, ah não, certo e errado, quem manda é a sociedade. Aí um juiz vai lá e fala assim, não, você não é culpado. Aí o cara, foi absolvido, eu roubei, mas fui absolvido. Eu matei, mas fui absolvido. Não, cara, você não foi absolvido. Seu espírito está aí ainda, ele sabe a verdade, ele sabe o que ele viveu. Então no momento do desencarne não tem esse papo de não lembro do que eu fiz. Você vai lembrar de tudo que você fez. Você vai se encarar. E você vai ver se você merece mais méritos ou se você merece menos méritos. Tá bom? Live potente essa, hein, pessoal? Estamos chegando a quase meia hora de live. A gente já leu um texto muito legal. A gente viu uma cartinha de tarô e eu expliquei meio o conceito para vocês. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui exercendo o meu Dharma. A presença de vocês é muito boa para mim, vocês gostam muito de mim, eu gosto muito de vocês. E o fato de eu ter a oportunidade de exercer o meu Dharma dessa forma só me dá mais potência espiritual, só aumenta o meu Dharma, só aumentam os meus méritos espirituais para que nas próximas vidas eu, quem sabe, possa aprender a Ayurveda mais cedo para estar fazendo live mais cedo no Instagram. Tá bom? Se é que vai existir Instagram na minha próxima vida. Busquem o Dharma, pessoal, tá? Que essa mensagem que eu estou passando aqui no final de como é precioso para mim espiritualmente estar na presença de vocês, que vocês consigam ver isso sobre vocês. Comecem a fazer isso pelas outras pessoas, comecem a ajudar os seus amigos, os seus familiares, os animais. Tem formiga na pia na hora que você está escovando o dente, dá uma soprada para a formiga ir embora. Todo mundo é espírito no meio dessa jornada. Essas pedras são espírito no meio dessa jornada, esses quartzo rosa aqui. Então tudo é um processo de evolução, tudo é um processo de evolução. Tá bom, pessoal? Estou muito contente de estar terminando essa semana. Eu acho que é um tema muito filosófico. Com certeza eu vou jogar para o YouTube todas as lives dessa semana. Só acredito que eu não vou jogar nesse momento. Tá bom? Namastê. Boa tarde a todos. Vou aproveitar minha Shakti que está aqui me esperando terminar a live. Namastê, pessoal. Até a próxima. Segunda-feira eu vou pensar num tema novo para a gente fazer. Se vocês tiverem uma indicação de tema, fiquem à vontade para falar, tá? Que o tema dessa semana foram vocês que me indicaram. Vocês estão enfiando um monte de coração aí, eu vou bater uma foto. Fechou, pessoal?